Boa noite a todos, meu nome é Derek Bezerra, eu sou CEO e fundador da Pharma, que tem como propósito simplificar o acesso a cuidados da pessoa idosa. A economia prateada ela é muito pouco entendida em si no Brasil, porém ela representa 20% do PIB, né? 1,6 trilhão de reais. Quando a gente vê o mercado como ele é desenhado, ele é baixissimamente adepto a tecnologias para esse público. Quando a gente pega idosos, por exemplo, com mais de 60 anos, para cada instituição de longa permanência, esse asilo em si ativo, existem 54.409 idosos, ou seja, não tem nenhuma prospecção desse ponto atualmente. E em contrapartida disso, né, a gente vê que o país está envelhecendo. Em 2030, a previsão é que as pessoas com 60 anos ou mais ultrapassem as crianças com até 14 anos. Então a gente precisa adotar essa política e resolução a partir de agora. Quando a gente olha para o mercado mais maduros, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui é só metade deles, a gente vê mais de 250 startups com venture capital investidos ali, isso para age techs, né, que cuidam desse público idoso, vários unicórnios em várias verticais diferentes, e quando a gente vê a parte do Brasil, a gente não vê quase nada em relação disso, é uma discrepância absurda. Essas instituições, para vocês entenderem, é um setor que fatura 20 bilhões de reais ao ano. Ativos hoje, a gente tem aproximadamente 10.456 ILPIs ativas, né, instituições ativas, e a estimativa é que 60% desse mercado ele é informal, ou seja, é uma enfermeira que tem ali uma casa herdada pela família de que é 10 a 20 idosos cuidando dele. Então o mercado é muito mais do que aparenta ser. O que a gente faz na prática? A gente verticalizou as principais necessidades desse público e plugou soluções no modelo de one-stop shop. Então, inicialmente, a gente criou uma Dark Pharmacy, que ela garantia essas medicações em si, essa farmácia oculta, né, farmácia especializada nesse público de idosos, garantindo somente exclusividade para essas casas. A gente teve cases de economia de até R$8.000 por mês, então a gente entendeu melhor o mercado. Depois a gente criou um sistema de gestão plugando o marketplace dentro. Então a gente quer ser o canal, ou seja, eu dou um sistema de gestão para eles para ter acesso a dados em baixo custo em si, um site de R$79, enquanto o mercado cobra quase R$1.000 em si, mas para conectar as soluções existentes. Então, conecto serviços de saúde, como telemedicina, uma equipe multidisciplinar 24/7 para essas casas, compras de produtos recorrentes, seja ele de supermercado ou de farmácia, já que eu estou falando de uma casa ali com 100, 200 pessoas morando, então o consumo é bem elevado. Serviços financeiros e também um back office para esse público. A jornada em si, a gente verifica que entra no sistema de gestão, conhece o time clínico, economiza dinheiro com isso, e o melhor ponto é a parte de dados. Quando você coloca no Google ILPIs no Brasil, você vê que os dados são de 2009, 2014, são muito desatualizados. Então, antigamente, ele era totalmente confuso e muito fragmentado. Hoje a gente é um meio termo, equalizando ali a agilidade, a automação do processo e também a parte de serviços de saúde. Se tiver de dúvida, estou à disposição. Como é que tu faz teu produto, o que ele significa, o que ele resolve exatamente, que não ficou para mim 100% bem claro. Beleza, inicialmente a gente iniciou com uma Dark Pharmacy, né? Então o que eu fazia? Explica, talvez tenha É uma drogaria escura, ela na verdade é um modelo que você não entra numa drogaria normal. Ela tem muito mais, ela tem 200 metros quadrados, mas é 200 metros quadrados de estoque físico. Então o que a gente tem é uma tabela de pricing, crawlers em si, a instituição, a gente está falando de idosos crônicos recorrentes, compram medicação todo mês, então você vê no nosso crescimento aqui, você vê que a nossa curva só cresce, quarto era quarto. Vende fracionado o medicamento? Não. A embalagem... Caixa fechada? Exatamente. Não. A embalagem é uma unidade, mas um envelope eu não fraciono ele, mas eu coloco num saco individualizado. Então o senhor José recebe tudo dele num saco, ele viola da forma que ele quiser. Tá, então eu não manipulo. Tu não manipula, mas tu entrega a medicação fracionada. Eu sou uma drogaria. Não entrego fracionado, entrego por pessoa. Você pediu vai com o nome 10 itens, então eu te entrego 10 itens num saco hermético somente com o seu nome. E aí a instituição viola ele da forma que ela quiser. Você entrega tudo para ele pelo mesmo orçamento que ele gastava antes com a farmácia. Exatamente, na verdade é mais barato. Eu tenho um crawler, que ele é um robô, que ele copia os preços em si da Raia, Pacheco, as principais redes de farmácia e cobra esses preços automaticamente. E ele ganha também a otimização do remédio personalizado, por exemplo... Não, ele só tem a separação. Na verdade, você vende para ele o preço por unidade ou vende pela caixa, como se você compra numa farmácia normalmente. Eu não fraciono, eu não meto a mão nisso. Por quê? Esse modelo que eles vendem... Mas tu entrega a medicação. Exatamente. Tu faz essa logística. Faço toda hora. Fala.
muita gente fala, eu vou colocar isso individualizado. Beleza, a gente está falando de um idoso que tem intercorrências medicamentosas a todo momento. E se ele tiver um medicamento que ele precisa tirar da caixa, o que você faz com aquela pílula? Você vai abrir todos os sachês e vai deixar onde? Isso acontece muito em instituição de longa permanência. Esse modelo da PillPack funciona muito para o B2C. Eu tenho um idoso em casa que quero consumir. Ok, esse cara funciona. Uma LPI não funciona. A gente está falando de uma pessoa demenciada, às vezes com 6, 7, 8 doenças. Então é muita medicação para que, se você tiver que travar uma medicação, agora não pode mais tomar a losartana. Então a pessoa vai fazer o que com as medicações? Outro ponto, farmácia popular, entrega medicamento gratuito. Essas unidades básicas de saúde também. Muitas pessoas não conseguem, eu quero entregar meu medicamento gratuito e quero consumir o seu. Beleza, mas um fica dentro da caixa, outro fica fora. No Brasil em si, esse modelo de tropicalizar não dá certo. Infelizmente, é o que a gente vê para a ILPI não tracionando com tanta velocidade. Qual é o teu processo de prospecção e qual é mais ou menos o CAC envolvido? Essa pessoa aqui, ela é só presidente da CRESP. A CRESP é uma associação de São Paulo de LPIs. A CRESP tem mais de 750 LPIs. Ele também faz parte da Frente Nacional. A Frente Nacional é um grupo com 4.500. Então a gente utiliza muito outbound. Muito relacionamento. Eles falam muito em grupos. Eu não preciso ter um CAC absurdo. Como a gente fez o primeiro ano de operação, a LTV CAC estava dando 10,56 entre a LTV e CAC em si. Então a instituição deixava R$ 4.400 e a gente gastava ali 300 e pouco de CAC. Sim, mas tem uma equipe que atua para... Eu tenho hoje 2 Key Accounts em si. Hoje nós somos 17 pessoas. A gente tem 2 Key Accounts que faz isso e uma equipe interna de chatbot, de e-mail. Fora, a gente paga também um consultor por fora que é meio que coordenador dessa frente nacional. Então, traz muitos leads indicados. Quantas instituições você tem hoje? Hoje, a gente tem 117 instituições na base. Já como cliente? Clientes ativos, compras recorrentes. Você quer chegar, qual é o que tu imagina? Então, a gente quer chegar a partir de abril em si, nos próximos 24 meses, a 40% do mercado. Porque é muito boca a boca, os canais de crescimento desse mercado a gente já tem. E é por isso que a gente precisava de escala. Eu não vejo o meu negócio, tá? O sucesso dele é ser Dark Pharmacy, não é. Eu entrei como Dark Pharmacy só porque é uma dor muito grande deles. Estou hoje focado no Rio de Janeiro, porque tem uma questão de equipe, de física, então se tu vai para cada um dos estados, tu acaba tendo uma necessidade de... Não necessariamente, a gente está entrando em São Paulo por isso, porque o mercado é muito maior. Então se eu entro em São Paulo e eu faço uma parceria, por exemplo, com a Raia tem penetração no Brasil todo, pronto. Não preciso mais de estrutura física. São Paulo é somente, a gente está com uma sede agora de 250 metros quadrados em São Paulo. Quando eu falei aqui é porque a gente está legalizando ela desde junho. Então a tese é, São Paulo vai me dar visibilidade para eu fazer as POCs necessárias para escalar isso a nível Brasil com a parte de Dark Pharmacy. A valuation de vocês agora, então? Hoje, a última rodada que a gente fez a 25. A gente quer captar a próxima agora, a próxima 80. E o teu ticket médio? Hoje a gente está com 4 em relação a... Não, o ticket médio do cliente, que cada casa quanto te paga. Então, hoje com Dark Pharmacy é 4.450. Mas o que tu acha como é que um hospital, ou a gente, ou o Sírio, ou Mãe de Deus, ou o Einstein, pode te ajudar, o hospital? Vamos lá, vou falar primeiro o que eu te ajudo. Essa parceria que eu fiz com essa equipe polidisciplinar em si, não são especialistas. Então eu tenho ali uma equipe 24/7 de médicos e enfermeiros em si, só que esse médico é um clínico geral. Esse é o primeiro ponto. Eu, com a base de vocês, eu consigo plugar, por exemplo, geriatras, gerontólogos e por aí vai, e melhorar ainda mais o meu serviço para esse público idoso, desde que vocês entendam o meu negócio. Então eu monetizo vocês e me monetizo. Eu tenho telemedicina 24/7. Então, exatamente isso. Isso é um ponto que eu vejo como eu trazendo benefício para vocês e vocês entendendo o mercado de LPIs. Fora isso, a sua base de crônicos, por exemplo, idosos, é grandíssima. A gente é a única startup do Brasil que tem o programa do governo de garantir medicamento gratuito. Então a gente consegue acessar essa base em si com medicamento gratuito e depois fidelizar ela para o modelo em onde eu quero entrar com toda a parte de serviços que eu tenho com essa base, fornecendo para o seu usuário, por exemplo, do hospital. E aí sim eu amplio. E foi o único dos motivos que a gente, um deles que a gente colocou também a Unimed. Justamente nessa tese, de que a gente não quer apenas escalar para a LPI. Eu queria te agradecer. Gostei muito da tua energia e da forma que você vê. Tem muita gente fazendo isso, tu sabe disso, né? Mas o mais importante, então, não é o que você está fazendo, é o que tu imagina que tu pode pivotar. Exato. Então, acho que essa é a tua maior força, que é essa tua energia de imaginar o que dá para fazer, vendo isso só como uma etapa. Querido, adorei, tá? Muito obrigado, tá?